Um país de estradas esburacadas, onde a demanda por obras de asfaltamento é urgente. O Brasil também é um país onde a multiplicação de pneus velhos, invariavelmente jogados no lugar errado, é um grave problema ambiental. Asfalto ruim, pneus velhos. Talvez a solução para esses dois problemas esteja no uso disseminado de uma tecnologia que transforma pneu usado em asfalto novo e de excelente qualidade. No programa de hoje, vamos conhecer melhor o asfalto borracha, também conhecido como asfalto ecológico. Todos os dias, milhares de pneus velhos são reprocessados em usinas de asfalto como essa. Aqui, problema vira solução. Pilhas e pilhas de um produto que há poucos anos era considerado um problemão nas beiras de rios e lixões das cidades. Hoje, esses pneus velhos são a principal matéria-prima desta indústria em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. A fábrica começou a funcionar em 1992, quando tudo era bem diferente. Na verdade, nós não tínhamos nem ideia do que ia acontecer no mercado. Naquela época, o resíduo de pneu, de borracha, era um lixo imprestável, sem valor nenhum. As empresas pediam, por favor, para nós retirarmos esse resíduo. E nós não tínhamos ideia que um dia isso ia gerar um mercado tão grande e com uma demanda, com procura, né, dando valor ao produto. Hoje, para abastecer a indústria, o empresário compra na própria região de Curitiba 500 toneladas de pneus velhos por mês. Investimento que chega a ser de R$ 80 por tonelada. Um dos fornecedores é esta recapadora de pneus. Antes era um problema, a gente não tinha nem onde descartar esses pneus, né? Hoje a gente já vende esses pneus. O suficiente para garantir o trabalho deste homem. Antônio Oliveira recolhe pneus velhos pelas ruas para depois repassá-los às indústrias de reaproveitamento. Chega a faturar R$ 2.000 por mês. Hoje o que o senhor faz com esse pneu velho aí, inútil? Hoje vai para reciclagem. O que o senhor acha disso? Muito bom. Por quê? Bom porque você tem colocação para ele, né? Você pega, mas você tem a certeza que vai para... que tem o lugar certo para ir, né? Além de você pegar, você ainda ganha um pouco dele, né? Quer dizer, um dinheirinho que o senhor não receberia há um tempo atrás? Não. Hoje sai para despesa, né? Despesa da caminhoneta sai no lixo. O pneu velho negociado por seu Antônio é transformado. Depois de moído, o produto é entregue, muito mais valorizado nesta outra indústria em Araucária, também na região de Curitiba. Esse aqui é o pó de borracha moída de pneu, é pneu moído, que vai virar asfalto depois. O asfalto feito a partir do pneu chega a ser 15% mais caro que o convencional. Hoje, a empresa tem clientes no Paraná, em Santa Catarina, no sul de São Paulo e em Mato Grosso do Sul. Por mês, vende 400 toneladas do produto, quantidade que pode pavimentar 80 quilômetros de rodovias. A química do pneu é uma química avançadíssima. O pneu dura 600 anos na natureza. Essa química do pneu, que faz o pneu ser tão durável, eu transfiro para o asfalto. Então a durabilidade do pneu é como se eu pegasse a durabilidade e a elasticidade do pneu e trouxesse ela para dentro do asfalto. Então esse asfalto fica mais durável às intempéries, ao envelhecimento e fica mais elástico. Essa é a grande vantagem do asfalto borracha. Antes de qualquer processo industrial, todas as ideias de novas tecnologias passam por dezenas de testes nesse laboratório. E através de alguns ensaios que nós vamos acompanhar aqui, você vai poder perceber por que as estradas e ruas feitas com asfalto borracha têm uma durabilidade maior. Uma das explicações está na composição do produto, vista com detalhes nesta imagem do microscópio. Se fosse imaginar isso tridimensionalmente, seria o quê? Seria uma teia de aranha formada pelos produtos da borracha, onde esse vazio da teia de aranha está preenchido com asfalto. Então essas estrias, elas esticam e voltam. Elas têm como se fosse um elástico.
A comprovação prática está nesta demonstração. Veja o que acontece com uma massa de asfalto convencional ao ser esticada. Ela fica deformada. Já com o asfalto de borracha, o resultado é outro. A gente nota que ele é bem mais resistente a esse ar. Ele apresenta uma memória, uma recuperação elástica. No Brasil, são 170 mil quilômetros de rodovias pavimentadas, muitas delas sem a devida manutenção. Mais resistente, o asfalto borracha poderia ser a solução para as estradas brasileiras. Você teria pavimentos de melhor qualidade e um tempo de vida útil estendida, quando comparado com asfalto convencional. Você está tirando da natureza pneus que de outra forma poderiam estar aí relegados em aterros sanitários, em rios. Esse lado ecológico é muito importante. O que já deu certo em várias estradas do país começa a ser utilizado em algumas avenidas de Curitiba. Esta, a Vitor Ferreira do Amaral, foi uma das primeiras a receber o asfalto borracha. E tem uma curiosidade, quase todos que passam por aqui nem imaginam que nesta pista lisinha tem um produto que eles um dia jogaram fora. Não, eu não sabia ainda disso, não. Eu acho que é uma boa alternativa, inclusive, para a poluição do meio ambiente, que você faz a reciclagem dos pneus, né? Eu acho isso interessante. Tem que ser utilizado mais. Com certeza em outras vias também, né? Os pneus melhoraram a invenção da roda. Só que em mais de um século de produção em série, muitos já deixaram as pistas. Cerca de 800 milhões de pneus são descartados todos os anos no mundo. Daria para preencher 16 mil piscinas olímpicas. Um volume difícil de armazenar em aterros sanitários. Você não tem o que fazer com ele, ou você vai colocar no aterro, que é um problema em aterros, porque isso dura centenas de anos, ou as pessoas vão colocar em córregos, quer dizer, vai criar um problema ambiental enorme. Mas pneus não têm que ser necessariamente um problema para o meio ambiente, mesmo quando já não servem mais para rodar em carros e caminhões. Neste trecho da via Anchieta, uma das rodovias mais importantes do estado de São Paulo, eles estão na estrada, não apenas sobre a pista, mas também na matéria-prima usada para fazer o asfalto. Em cada quilômetro de faixa, 500 pneus, triturados, é claro. A borracha em pó é colocada no asfalto líquido, este resíduo que sobra do petróleo usado em combustíveis. Para terminar a massa, pedrisco, brita e pó de pedra. Misturado a quase 200 graus centígrados, o asfalto borracha está pronto para cobrir as pistas. Só no ano de 2006 nós retiramos do meio ambiente quase 200 mil pneus usados que poderiam estar aí poluindo, produzindo dengue e trazendo transtorno aí para o meio ambiente. A empresa não levou em consideração apenas os benefícios ao meio ambiente, já que o asfalto borracha é mais caro que o tradicional. Esta usina é da concessionária que cuida do sistema Anchieta Imigrantes, que liga a cidade de São Paulo a Santos, onde está o porto mais movimentado do país. O trânsito de carga por aqui é intenso, 15 mil caminhões por dia. O asfalto ecológico também tem um desempenho melhor do que o tradicional em rodovias de veículos pesados. A gente espera dele uma vida útil pelo menos 40% maior e também um aspecto de segurança para o usuário. Espera também uma menor manutenção, menos transtorno ainda para o usuário, menos custo com operações de recapeamento, menos riscos aos usuários da Ecovia. Em um laboratório, isso já está comprovado. Este pneu simula a pressão de um caminhão carregado. A máquina testa em um dia o desgaste do asfalto em 10 anos.
O resultado da comparação entre o asfalto borracha e o asfalto comum é este. O que não tem pneus na composição fica bem pior do que o outro. O asfalto passa a se comportar mais ou menos como os pneus. Os pneus, eles são muito flexíveis, né? O asfalto, ele ganha também essa propriedade, ele fica muito flexível. Então, ele pode se movimentar, o pavimento pode se movimentar com as cargas de caminhões, ônibus, etc. E esse movimento não gera trincas. Então, esse pavimento fica mais resistente e ele é mais durável. Quem apostou neste material confirma. Estes são os primeiros trechos com asfalto ecológico no Brasil. A colocação foi feita em 2002. A gente, no projeto, previu uma vida útil de 6 anos. Já atingimos 50% dessa vida útil. E pelo que a gente pode constatar na pista, nós estamos bastante animados que vai passar esse período. Nós vamos conseguir uma performance melhor. Quantos anos vocês calculam? Olha, otimista, né? A gente tem que ser otimista. Pensando com otimismo, vai pedir que nós vamos chegar em 8, 9 anos com essa intervenção. Pelo cálculo da empresa, a durabilidade compensa o custo com folga. O asfalto borracha é cerca de 20% mais caro, mas se ele dura em média 50% mais do que o outro, no médio prazo, o gasto é menor. Além disso, há testes sendo feitos sobre um possível aumento na segurança do trânsito, principalmente em pistas molhadas. Esse tipo de mistura de asfalto já está comprovado que ele realmente é muito mais seguro do que a mistura convencional. Ou seja, no caso, uma mistura muito parecida que nós fizemos em 2000, teve um trecho que a gente mediu uma redução de acidentes de cerca de 50%. No asfalto borracha que nós aplicamos ano passado, nós estamos fazendo esse monitoramento e já não temos nada conclusivo, mas a gente já está sentindo uma redução significativa. Sem uma infraestrutura de rodovias pavimentadas, duráveis e confortáveis, a gente não pode transportar produto. Os produtos, se a gente não conseguir transportar, eles vão ficar muito mais caros. Então, a infraestrutura do país, ter rodovias, vai ter que aumentar obrigatoriamente. A gente está muito atrasado nesse programa. Portanto, nós vamos ter que fazer novos pavimentos e restaurar os pavimentos que estão aí, que todo mundo sabe como estão as rodovias brasileiras, cheias de buraco, com problemas, né? Problemas de segurança causando o usuário. Então, há muito espaço ainda para a gente estar fazendo esse serviço. E o asfalto borracha é um produto muito interessante para essas rodovias com tráfego de caminhões, de ônibus, rodovias de tráfego mais pesado. Este caminhoneiro também sentiu diferença. Fica mais firme, né? Mais seguro. Mais segurança. Com certeza. Recomenda para o resto do país? Ah, com certeza. Chegar no Mato Grosso, eu vou falar para todo mundo. Que vocês não asfalto com borracha, né? A primeira usina de asfalto borracha do estado do Rio de Janeiro foi construída nas margens da Rio Juiz de Fora, no município de Três Rios, 120 quilômetros da capital. Essa usina foi instalada numa pedreira. Por quê? Porque eu preciso do agregado brita para me produzir a minha massa asfáltica. Por essa razão, eu tenho uma pedreira atrás aqui, que eu produzo brita 3/4, 3/8 e 3/16. Ou seja, diferentes grãos de pedra que são importantes na composição do asfalto. Isso, os diferentes grãos de pedra importantes na composição do asfalto é devido que eu preciso ter britas maiores e menores para ela encaixar a granometria, para não desagregar na hora que eu for aplicar a massa no pavimento, e com a passagem dos veículos, se não tiver essa granometria bem definida, pode começar a desagregar e começar a abrir panela no pavimento. Qual é a quantidade de pneus reprocessados que vocês utilizam aqui todos os dias para a produção desse asfalto? Para mim produzir 400 toneladas por dia de asfalto, eu uso 2.000 carcaças de pneus.
você, enquanto engenheiro responsável aqui pela condução dos trabalhos, se sente operando uma usina de asfalto que usa pneu? Eu me sinto muito vangloriado, vamos dizer assim, por eu estar ajudando a tirar carcaças que, segundo dados que eu tenho, em 99 o Brasil produziu cerca de 40 milhões de pneus. E onde estão esses pneus hoje? Eu tenho certeza que 2 mil estou retirando por dia aqui, do meio ambiente. A sensação qual é? Satisfação total. Qual é a temperatura disso aqui? Em torno de 170 graus. Descreve pra gente o que a gente está vendo. Isso é um asfalto modificado com borracha de pneus, está aquecido a 170 graus. O motivo da temperatura alta são dois. O primeiro é para facilitar o bombeamento dele para dentro da usina. E o segundo é para ele ter uma viscosidade tal, para ele ficar líquido o suficiente para poder envolver as pedras e fazer um asfalto de boa qualidade. Ele só é fluido assim a alta temperatura. Qual é a vantagem do uso desse composto no asfalto? Ele melhora a resistência à ação ultravioleta do sol, melhora a resistência às intempéries e dá uma certa flexibilidade ao asfalto, que impede as trincas quando a base cede um pouco. O quanto de pneu reprocessado está no material fornecido por vocês? Em torno de 18% em peso, o que significa que 1 tonelada de asfalto, nós temos 180 quilos de borracha de pneu, borracha moída de pneu. Por que essa pode ser entendida como uma solução inteligente para a destinação adequada do pneu velho? Porque ao invés de nós descartarmos os pneus em córregos, rios, aterros sanitários, nós moemos o pneu, incorporamos o asfalto, obtemos o asfalto de melhor qualidade e, além do mais, o aço ainda volta para a siderúrgica. O aço que se tira do pneu volta para a siderúrgica e a fibra têxtil vai fazer estopa. O que é isso daí? Isso é um pedaço da massa asfáltica contendo asfalto com borracha. E dá para notar aqui a flexibilidade que ela tem em relação à massa convencional. Ó. A gente consegue deformar bastante sem ela romper de vez. Se fosse a massa tradicional, ela se quebraria como um biscoito. E ela não, ela se deforma bastante antes de quebrar. Ganha uma elasticidade muito boa. E isso faz a diferença? Totalmente. Faz totalmente a diferença. Em curvas fechadas, em regiões que são muito sujeitas a grandes esforços, ela se deforma e volta a um percentual da posição original. Ela se dilata, ela se expande e retorna à posição. Ou seja, o risco de ter fragmentos, de ter fissuras no asfalto seria reduzido. Muito menor do que no asfalto convencional, usando um asfalto sem borracha. Qual é a temperatura desse asfalto? 175 graus. Quando ele é aplicado na rodovia, tem que ser exatamente como a gente está vendo aqui? Eu posso perder 15 graus daqui até lá, eu tenho que aplicá-lo a 160, senão eu não consigo a compactação, a no mínimo 97% de compactação no asfalto. Dá para ver alguma diferença, a olho nu, do asfalto borracha, do asfalto ecológico, do asfalto convencional, nessa fase final? Não, na fase final não. Parece igual? Parece igual. Mas é bem diferente? É bem diferente. Quando a gente pensa num país que tem urgência em recapeamento, reconstrução mesmo de estradas, em alguns pontos apenas o asfaltamento, qual seria a possibilidade de se usar pneu velho para esse fim? A gente está usando aqui, o melhor exemplo é isso aqui a BR-040, ela foi pioneira nisso, ela usa isso aqui já há mais de 3 anos. E o ideal é que a gente pudesse sempre nas estradas, nos trechos mais críticos, onde se exige mais do pavimento, colocar um asfalto modificado com borracha de pneus. Além de desaparecer com as carcaças, nós obtemos um asfalto de muito melhor qualidade do que o convencional. A concessionária que administra a usina já cobriu com asfalto borracha 38 quilômetros de pistas duplas na BR-040 entre Rio de Janeiro e Juiz de Fora. 300 mil pneus foram usados na pavimentação da estrada. Pneus que também são encontrados com facilidade nas margens da rodovia, descartados como lixo no lugar errado. Qual é a chance disso ser entendido não como exceção, mas como regra na pavimentação de rodovias no Brasil? Não há como impedir, né? Eu não vejo nada que impeça, muito pelo contrário, deveria ser incentivado. E o que falta? Mais incentivo. Mais incentivo, mais conhecimento das pessoas.
dos órgãos normalizadores, dos aplicadores das concessionárias de maneira geral já conhecem, dos órgãos governamentais para se conscientizar do problema e criar talvez um incentivo fiscal para se usar esse tipo de produto, reduzir impostos, alguma coisa desse tipo. No programa de hoje você viu que a aplicação do asfalto borracha ou asfalto ecológico em diferentes rodovias do Brasil, como nesse trecho da BR-040, na Rio Juiz de Fora, já é realidade e que traz benefícios econômicos e ambientais. Se você deseja saber mais informações sobre os assuntos mostrados aqui hoje, acesse o link do Cidades e Soluções no site da Globo News. Até a próxima!